E a gente volta agora a falar sobre inflação, porque nessa semana a gente abriu o Money falando, tem a divulgação do IPCA de abril na quarta-feira e a bandeira verde da energia elétrica, que começou a valer no dia 16 de abril, deve começar a fazer efeito então no índice de inflação a partir desse mês. E a gente preparou, como sempre, uma arte para a gente ter uma ideia do comportamento da inflação da energia elétrica nos últimos 12 meses, ou seja, desde o ano passado. A gente vai dar uma olhadinha agora nessa arte que mostra que a gente percebe, na verdade, um aumento constante dessa inflação desde março do ano passado, mas o grande salto acontece em setembro, como a gente pode ver, setembro de 2021, quando é feita aí a revisão no valor da energia e aí entra a bandeira de escassez hídrica. O mês de novembro até agora foi o mais alto, com a inflação da energia elétrica chegando a 31,87%. 2021 foi um ano considerado difícil por causa do impacto da crise hídrica, mas as chuvas intensas do começo do ano de 2022 aumentaram o nível dos reservatórios, o que fez com que a bandeira verde, que não tem acréscimo na conta de luz, voltasse aos lares dos brasileiros. E segundo o economista André Brás, o fim da bandeira deve ter um recuo aí de 0,3 ponto percentual no IPCA de abril. Vamos lembrar que a energia elétrica residencial faz parte de um subitem de habitação e que hoje tem um peso de 4,95% no IPCA, o que contribui, claro, para elevar a inflação. E é importante lembrar também que Arthur Lira, o presidente da Câmara, tenta acelerar na casa a tramitação de um projeto para barrar o reajuste tarifário de energia elétrica previsto por algumas companhias aí de até 20%. É uma proposta que trata só do caso do Ceará, que teve um aumento no mês passado de quase 25%. Mas a ideia de Lira é ampliar essa medida para outros estados. Isso tudo acontece, claro, no ano eleitoral. Vamos aproveitar e chamar o Sérgio Vale, nosso especialista CNN, para a gente seguir conversando sobre isso. Agora, sobre IPCA. Sérgio, quero saber a sua avaliação, qual que é a sua expectativa para o IPCA do mês de abril e qual que deve ser o impacto da energia elétrica, da bandeira verde, que está chegando agora. Na verdade, só foram 2 semanas, né, no mês de abril da bandeira verde, mas qual que deve ser o impacto dela também no IPCA, que deve ser divulgado essa semana? Eu acho que o PCA provavelmente vai ser menor em abril do que a gente viu acontecer em março, deve ficar na casa de 1%, mas ainda assim é uma inflação alta, né? A gente tinha uma expectativa no final de março, por conta da bandeira verde, por conta da volta de câmbio que a gente estava vendo acontecer até aquele momento, de que talvez poderia ter até uma queda de preços em abril. Isso não vai acontecer, a gente ainda vai ter uma alta e a dificuldade se coloca à frente, especialmente voltando, né, o aumento de tarifa de energia também pelas distribuidoras, e a gente olha a volta de câmbio acontecendo agora, a gente ainda tem pressão de commodities, a gente tem uma economia que está com inflação pressionada e não vai ser fácil trazer dos 12% que a gente está agora para 8% que é a nossa estimativa de final de ano. Para isso acontecer, a gente vai ter que ter uma desaceleração muito grande na inflação a partir de maio. Você vai precisar ter uma inflação aí um pouco acima de 0,4% a cada mês, que é um número baixo em relação ao que a gente está vendo desde 2020. Então, assim, a gente tem uma inflação que está caminhando para encerrar esse ano entre 8% e 9%. A bandeira verde poderia ser uma boa, uma grande notícia, né? Mas infelizmente os outros elementos estão mascarando um pouco esse efeito positivo que a gente poderia ter da bandeira verde. Então, é uma inflação que ainda vai preocupar, vai trazer dor de cabeça para o Banco Central esse ano, ano que vem, e a gente ainda vai falar muito de inflação, infelizmente, ao longo aí dos próximos meses. Sérgio, eu queria te perguntar também sobre algumas reuniões, movimentações que vão acontecer no Congresso nessa semana. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ter uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com governadores para debater aumento do preço dos combustíveis. Também o Lira, a gente adiantou, a Muriel falou, deve discutir esse reajuste das distribuidoras no Ceará, talvez discutindo também um impedimento dos reajustes em outros estados. Como que vocês, economistas, veem essas iniciativas? E você acha que isso lembra um pouco o que a gente já viveu no setor elétrico no passado, ali com MP 579, na época do governo Dilma Rousseff, de segurar esses preços? Como que você vê toda essa discussão que deve acontecer nessa semana? Exatamente, Pri, essas canetadas não funcionam, né? Você atrasa o aumento de preços, né? O aumento das tarifas desse ano, eventualmente para o ano que vem, em algum momento você vai ter que ter esse ajuste. Imagina o seguinte, a gente está falando de uma inflação muito pressionada agora, em torno de 8% no final do ano,
Você eventualmente pode tirar um pouco dessa pressão se evitar esses reajustes agora, mas inevitavelmente eles vão ter que acontecer em algum momento, provavelmente em 2023. Agora imagina, o Banco Central está com a dificuldade de trazer a inflação, as expectativas para baixo, você joga mais uma pressão no ano que vem, uma inflação que já está acima da meta para todo mundo, acima de 4%, entre 4% e 4,5%. Você joga essa pressão, vai todo mundo reajustar e pensar numa inflação no ano que vem mais próximo de 5% ou mais do que isso. Então, assim, não adianta, não tem mágica. Você fazer isso por uma questão eleitoral e tentar amenizar a inflação esse ano, em algum momento ela vai voltar, como você bem lembrou da MP 579 lá da energia elétrica. Então, assim, não adianta. É melhor você dar o ajuste logo que precisa agora, enfrentar a inflação esse ano, que o Banco Central já, de certa forma, jogou um pouco a toalha, sabendo que vai ser muito difícil, e trabalhar o máximo possível para a gente conseguir trazer a expectativa de inflação do ano que vem para baixo. O governo sinalizar isso, né, o Congresso sinalizar isso, a pior coisa que poderia ter, você atrasa o processo de desinflação no Brasil. Então, espero que essas conversas em Brasília não avancem muito nesse sentido. Sérgio, e isso tem também relação, talvez, com Auxílio Brasil Permanente, que foi aprovado, mas não se falou de onde vem o dinheiro para bancar esse auxílio a partir de 2023. Uma série de desonerações que estão acontecendo também, incentivos a alguns setores. Muitos economistas já estão falando que deve haver, com certeza, uma revisão do teto de gastos para 2023, com alguns falando que vai ser um rooftop no teto de gastos, aumentar o pé direito do teto de gastos, mas outros falando que deve ter um arranha-céu, né, acima do teto de gastos, porque o teto de gastos vai explodir. Queria que você explicasse um pouco quais são essas ameaças ao teto de gastos, de que forma elas podem também afetar a nossa economia e por que tem essa previsão mais para o ano de 2023? Esse é o grande problema, Pri. A gente está fazendo um monte de pressão de gastos esse ano por conta da eleição. A gente está fazendo desonerações de um lado, a gente está fazendo pressões vindo, por exemplo, do Auxílio Brasil, essa questão do aumento de tarifa de energia, por exemplo, postergada para o ano que vem. É tudo no final subsídio, desonerações que você está colocando na política fiscal esse ano, que você está só adiando, né? Você adia para o ano que vem. Se você junta a questão dos precatórios, que vai voltar a ser um problema para 2023, eu acho muito provável que você vai ter essa discussão de, eventualmente, dependendo do governo que a gente tiver, que também tem essa incerteza eleitoral, ou você desmontar de vez a regra do teto, ou você tem que fazer de novo um adicional, você colocar um teto extra, como a gente viu acontecer no ano passado. Você quebrar a regra de novo, como foi feito, ou até, de fato, mudar a regra para alguma outra coisa, como tem sido discutido pelo próprio governo agora, né? A gente viu essa discussão acontecer ao longo da semana passada. Então, assim, isso para o mercado é a pior coisa possível, porque você falar de quebrar a regra do teto, que de certa forma, aos trancos e barrancos tem funcionado ao longo dos últimos anos, tem barrado o crescimento do gasto público no Brasil, você coloca o Brasil às cegas do ponto de vista fiscal. Você tira a regra do teto e vai colocar o que no lugar? Né? Não está claro que tipo de regra que você conseguiria colocar em cima de uma regra que já é bastante forte, é uma regra constitucional. Então, essa discussão que o mercado vai estar muito preocupado ao longo dos próximos meses, no calendário eleitoral do segundo semestre, e a preocupação vai ficar para o ano que vem. Ora, gasto vai voltar a crescer provavelmente em 2023 por conta dessas postergações, e como a gente vai ficar? Né? Que tipo de regra a gente vai ter? Não está claro, e por isso que o mercado vai ficar ainda mais preocupado ao longo dos próximos meses. Sérgio Vale, nosso especialista CNN, obrigada por esse bate-papo já no comecinho da semana. Obrigado, Pri, Muriel, até a próxima.